Olá, professores. Eu sou a Alessandra, aqui da Diretoria de Ensino, aqui do Núcleo Pedagógico, e vim falar para vocês um pouquinho aqui algumas orientações sobre os dois componentes, tá? Língua portuguesa e o componente redação e leitura. Que agora esse componente ele está separado, né? Ele é um outro componente, não é junto como ele era anteriormente no EFAF, tá bem? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, como eu mencionei, a ideia desse vídeo é esclarecer para vocês um pouco como que vai funcionar, embora vocês já tenham tido essa orientação no planejamento aí nas unidades escolares, tá? Mas a ideia é deixar muito mais claro e mais prático para vocês como que deve ser feito o uso do escopo, o uso do material, e também como que é a sequência, né? O fluxo de aula, principalmente do componente redação e leitura, que teve uma pequena mudança. Bom, como eu já mencionei, eu sou a Alessandra. O componente de língua portuguesa. Então, o componente de língua portuguesa, ele tem os 3 pilares, né? Variedade de gêneros textuais, estratégia de leitura e o estudo da língua contextualizada. Tudo isso engloba a língua portuguesa e é um cíclico, né? Então, ele vai tendo sempre essa permeação. Começa, termina, começa e termina, tá? O que nós temos de novidade aí para o componente de língua portuguesa? Então, lembrando, ensino fundamental, anos finais, 6º ao 9º ano. Agora temos um componente de língua portuguesa separado do componente de redação e leitura, tá? Porque o ano passado nós tínhamos para o EFAF português, né? O componente língua portuguesa já englobava também redação e leitura. Então agora houve essa separação e no ensino médio permanece a separação. Então temos o componente língua portuguesa e o componente redação e leitura, tá? Então, são 28 aulas de língua portuguesa por bimestre, para todos os anos séries, então, EFAF e ensino médio. Este novo componente para as aulas de redação e leitura, como eu mencionei, específico para os anos finais, né? Porque a gente já tinha isso no ensino médio. E temos também o material impresso, que ele está totalmente integrado e alinhado ao material digital. Então, aqui só vocês já devem ter visto o material aí na unidade escolar, né? Já devem ter acessado também o material digital. Aqui é só para a gente ter para comprovar, na verdade, para a gente verificar a semelhança que ele tem, né? A mesma paridade. Então, eu tenho aqui o material digital da primeira série, primeiro bimestre, a aula 3, né, a temática aí é um texto e outros textos. Isso no material digital, que é o material do professor, aquele material que ele vai se basear para fazer as suas aulas, que ele vai ter as suas orientações, as dicas de como ele deve proceder, e no material impresso, que é o material do estudante, ele tem lá a mesma temática, então, o mesmo conteúdo. Então, primeira série, primeiro bimestre, aula 3, ele também vai tratar do tema. Um texto em outro texto, em outros textos. Então, como que eles se complementam? Né? O material digital, ele é a dinâmica de condução da aula, ele é um recurso multimodal e tem também as atividades orais, ou seja, o material digital é aquele material que o professor ele vai se basear, ele vai utilizar para a condução da aula. Já o material impresso, ele vai ser o material do estudante, ou seja, é o material que ele vai manusear, que ele vai ter os textos na íntegra, vai ter mais atividades, vai ser aquele momento do estudante pôr de fato ali a mão na massa, dele de fato produzir, né? Então, a gente tem o material impresso dos estudantes, reprodução de textos de leitura, atividades dissertativas ou de múltipla escolha, atividades complementares, que são o aprofundamento ou aprofundando, e tem também um espaço para o estudante fazer as anotações que ele julgar necessário. Então, onde que a gente vai encontrar esses materiais pedagógicos, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma sequência de informações, tá? Mas esse caminho, eu creio que vocês já estão bem habituados, então vocês já sabem onde manusear, tá? Onde encontrar, mas repositório do Centro de Mídias, acervo digital, materiais pedagógicos. Vocês podem acessar tanto o material pedagógico, né, que está aqui, materiais digitais, aqui, ou vocês podem também acessar o acervo digital. Quando a gente vai em acervo digital, ele vai trazer para nós o escopo sequência. O que é o escopo? O escopo é o nosso norte, é a nossa direção, é o foco que a gente precisa entender e o que a gente vai trabalhar ao longo do ano com os nossos estudantes. Então, aqui tem um pequeno recorte do escopo, tá? Eu peguei uma 8ª série, né? O terceiro bimestre, que foi aleatório, apenas para vocês entenderem
Como que é a estrutura do escopo sequência? Tá? Então, ele tem aí a mesma estrutura que já era utilizada o ano passado. Então, ele traz as colunas. Ano, série, bimestre, aula, a prática de linguagem que está sendo desenvolvida, o campo de atuação, qual habilidade se espera para essa aula, qual que é o objeto de conhecimento, qual que é o título da aula, qual é o conteúdo, os objetivos e os tópicos gramaticais. Isso em língua portuguesa. Tudo bem? E aqui, qual que é a relação ou a correspondência que o componente língua portuguesa tem com o componente redação e leitura? Eles estão interligados, tá? Então, eles estão interligados nos conteúdos, tá? Então, vou falar para vocês agora um pouquinho sobre o componente redação e leitura, tá? O componente redação e leitura, o que ele teve de mudança para este ano? Então, agora a gente encontra também os planos de aulas semanais, ou seja, a gente vai ter também no escopo sequência, a gente vai ter essas orientações e algumas sugestões para que as práticas de leitura e escrita elas sejam mediadas pelos professores. Então, o que acontece? A gente vai ter agora eles serão trabalhados por unidades temáticas. Então, a mesma temática que vai ser trabalhada para a leitura, ela vai ser trabalhada também na produção textual, a temática, tá? E não o gênero. Então, o que coloca aqui como sugestão? Né? De 4 obras por ano série relacionada a essas unidades temáticas que eu já mencionei. E aí, o professor, no caso, ele vai ter essas sugestões das 4 obras, tá? Mas ele também vai ter a liberdade de optar por outros títulos ou não. Então, vai ter a sugestão dos itens dos livros, dos títulos dos livros, mas ele pode também buscar uma outra opção, desde que esteja dentro da unidade temática, tá? E também tem sugestão da formação de grupos de leitura. Então, o professor ele pode colocar os estudantes para fazer essas leituras em até 4 grupos, em 2 grupos, ou apenas um grupo único, que é aquela leitura compartilhada, que a gente viu que o ano passado deu bastante certo, né? Funciona bastante porque está todo mundo na mesma leitura, no mesmo momento, tá? Mas aqui são sugestões de como que deve ser trabalhada a leitura. Como que fica a organização do bimestre? Então, no componente redação e leitura, a gente tem uma unidade temática que organiza as práticas do bimestre, que foi o que eu mencionei agora há pouco. Tá? Então, são o quê? São 16 aulas com 2 produções de texto, ou seja, uma produção de texto para cada mês, tá? E acabei de falar, uma produção por mês. Então, a produção textual, ela não mudou, ela permanece, tá? E a parte da leitura, são 4 obras sugeridas, e esses, tanto para redação quanto para leitura, a gente tem aqui, ó, planos de aulas semanais, que a gente vai ver daqui a pouquinho também, tá? E aí tem, né, a sugestão da mediação da leitura e da escrita. Como que vai funcionar este fluxo de aulas? Então, aqui a gente tem um exemplo de um mês, né, o primeiro mês. Ele vai funcionar da seguinte forma. Então, ele vai ter a prática de linguagem, ele vai ter o objetivo. Tá? Esse fluxo ele vai funcionar da seguinte forma. Então, na primeira aula, eu vou reconhecer qual que é a organização das práticas, qual que é o tema, qual que é a temática que vai ser trabalhada, qual que será o fio condutor ali daquele bimestre. Tá? E aí, na aula 2, seleciona a obra para leitura. Na aula 3, também, ó, então a aula 2 está aqui, tempo para explorar a obra. Então, é o momento de indicar qual é a obra, verificar qual que vai se adequar. Na aula 3, é o momento da leitura também. Então, é o tempo para a leitura, fruir as estéticas das obras literárias. Então, começar a fazer essa apreciação. Depois, vai ter o momento da produção de texto, ou seja, vai fazer um debate sobre a elaboração e a elaboração da produção textual, tá? E vejam que aqui ele coloca, né, projeto de texto no caderno. Então, vai ser o esboço, na verdade, né? Que a gente já fazia isso o ano passado. Depois, a gente vai ter ainda, na aula 5, a produção de texto, ou seja, ele ainda continua fazendo esse rascunho no caderno. Depois, a produção final do texto, que aí sim, depois do texto todo produzido, feito lá no caderno, se o professor já quiser ter dado uma olhada, né, já acertou com os estudantes, olha, faça sua revisão, verifique tal item. E aí sim, nesse momento, é o momento de ir para a plataforma,
tá? Da plataforma Redação, para externar esse texto que o estudante produziu. Depois, ele volta para a leitura do livro, tá? Para dar essa continuidade, né? Tempo em sala para leitura, e depois ele volta para a produção textual, ou seja, é o momento que o professor ele já fez a correção e aí ele vai fazer essa devolutiva com os estudantes. Então, o que precisa ficar claro? Quando vocês acessarem o escopo e também o plano de aula, vocês vão verificar que ele tem todo esse fluxo. Aqui eu só repeti o exemplo, tá? Mas é a mesma sequência, o mesmo fluxo, vamos dizer assim. Então, tem um momento de leitura, um momento de produção de texto e vai finalizar com o momento de leitura também, tá? Para ficar tudo muito fechadinho esse ciclo. Aqui, eu coloquei para vocês o mesmo caminho, tá? Para a gente encontrar agora os materiais pedagógicos. Então, também, a gente vai lá no Centro de Mídias, acervos digitais, materiais pedagógicos, tá? Então, aqui também a gente vai ter o escopo sequência do componente redação e leitura, tá? E aqui, ó, fiz um recorte também, peguei aqui um 6º ano, mas aí vocês podem, né, no momento que vocês acessarem aqui o escopo sequência, vocês vão ter aí as opções dos anos séries que vocês têm as aulas atribuídas, isso tanto para o EFAF quanto para o ensino médio, tá? Basta selecionar o seu ano série aqui de aula atribuída e o seu escopo está aqui com as suas orientações. E aí, a gente tem também, como nós temos tanto para o componente língua portuguesa, tá? Que é o mesmo caminho deste daqui, o caminho é o mesmo, só a seleção que ela vai nos direcionar para o que a gente está buscando, tá? Aqui está de redação e leitura, mas é o mesmo caminho, centro de mídia, materiais digitais. Então, basta você fazer aqui o filtro, aqui eu coloquei anos finais, porque eu estou, como exemplo, 6º ano, mas se for ensino médio é só trocar aqui, tá? E o componente aqui, ele permanece redação e leitura. Então, faz a pesquisa, e aí ele vai abrir para vocês esse campo aqui, ó, tá vendo? Com aulas. Então, a gente vai ter o momento de PDF, que é aquele momento que ele já traz as orientações para o professor, tá? E o Docs, que também ele traz essas orientações para o professor também baixar. São as mesmas orientações, tá? Eu coloquei aqui o recorte de 1, só para vocês verem como que ele fica. Então, eu tenho lá, 6º ano, temas e práticas de leitura e escrita do bimestre. Então, aqui eu tenho, de fato, um plano de aula. Eu não coloquei tudo, mas, ó, coloquei as primeiras partes aqui. Então, ele traz o objetivo de aprendizagem, as habilidades que vão ser trabalhadas, as premissas da redação e as premissas da leitura. Quando vocês derem sequência nesse plano de aula, que vocês vão buscar aqui, ó, tá vendo? Quando vocês derem sequência, eu não coloquei tudo como eu falei, mas quando vocês derem sequência, vocês vão ver que ele traz o passo a passo de cada aula. Então, o que é esperado para cada aula? Neste momento aqui, que eu falei para vocês, aqui, ó, neste momento que eu falei, né? O momento de leitura, lá naquele plano de aula, ele já vai te direcionar para esses momentos aqui, para esse fluxo. Então, ele vai te trazer o momento da leitura, o momento da produção. Então, aquele próprio plano, este daqui, na continuidade dele, vocês serão orientados, né, e direcionados para o que se deve ser feito e sugestões também. E aí, claro, né, desde que vocês sigam as sugestões, sigam o que está no escopo, a metodologia que você pode utilizar, e aí, claro, a gente sabe que tem, dentro da mesma escola, tem turmas muito diferentes, né, anos séries muito diferentes, isso vai da adaptação do professor, tá? Então, qual que é o diálogo de língua portuguesa com o componente de redação e leitura? Então, esse diálogo aqui, por exemplo, o foco no conteúdo, aqui da primeira série, ele vai tratar sobre o Islã, tá? Então, essas mesmas referências lá no gênero, no momento de produzir o texto, ele vai ter essa relação, tá? E aí, tá aqui, né? Mesmas referências, conceito e linguagens que serão utilizados em língua portuguesa, lá no componente de língua portuguesa, também vão ser estudadas nesse gênero. Então, no momento da produção textual, que tiver o gênero, ele vai ter essa relação. Então, é muito importante que no momento da preparação das aulas, né, vocês tenham isso em mente. Então, olhem o escopo sequência, olhem o material digital, o material impresso, e principalmente para os componentes de redação e leitura,
que siga esse plano de aula, que é o plano que vai dar o direcionamento de como que deve acontecer essas aulas. Bom, encerro por aqui, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso. Uma boa aula para vocês.